Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Nosso programa passou dos 30 anos de existência, que dura exatamente o momento em que a gente foi vivenciando. Dentro desse período todo nos trouxe informações, conhecimentos, e a gente vai aprendendo aos poucos, Com o tempo vamos trocando as duplas e substituindo os amigos, porque alguns até já desencarnaram, mas continuamos com a mesma linha do programa. Falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, sobre Kardec, sobre os ensinos da doutrina espírita e fazer com que nós aprendamos a reconhecer os momentos que a gente está vivenciando, para que a gente possa, quando tropeçarmos, conseguir levantar novamente. Pedimos a Deus Pai que nos ilumine, que nos abençoe, que nós tenhamos um domingo de muita serenidade, muita compreensão e entendimento. Que a paz de Deus nos envolva e que possamos abrir o nosso domingo com a luz que ilumina as mentes daqueles que buscam Jesus, que buscam os ensinamentos do Cristo. Que Jesus nos ampare e conosco esteja não apenas hoje, mas sempre em toda a nossa existência, a nos intuir, a nos orientar, a nos mostrar os caminhos que devemos seguir. Vamos à mensagem do Momento Espírita para que a gente possa iniciar o programa de hoje. Perdoar de verdade. Irene tinha saúde, filhos saudáveis, desfrutava de uma vida confortável e acreditava possuir um casamento feliz. Até descobrir que seu marido a traía. A realidade a fez acordar bruscamente. Seu mundo implodiu. Houve troca de acusações. Ela disse coisas duras e ouviu queixas difíceis de digerir. O divórcio, apesar de desgastante, foi civilizado. Em nome do bem-estar dos filhos, o ex-casal decidiu manter uma relação de cordialidade para evitar que as crianças sofressem em demasia. Contudo, lá no íntimo, Irene não conseguia superar. O ex-marido procurava estar presente na vida dos filhos, enquanto ela buscava motivos para afastá-lo e criar problemas. No fundo, queria que ele se sentisse ferido, da mesma forma que se sentia ferida. Quando soube que ele pretendia se casar novamente, teve um acesso de raiva. Como ele ousava passar por cima dos sentimentos dela daquela forma? Incentivada por uma amiga, buscou apoio em um grupo, onde foi acolhida, orientada e aconselhada a administrar a mágoa e exercitar o perdão. Com o passar do tempo, foi parando de falar dele com raiva e de fazer exigências descabidas. Parecia ter superado a mágoa e perdoado. Porém, ao ouvir a notícia de que o pai de seus filhos estava com um problema muito sério de saúde, que poderia abreviar sua vida, Irene sorriu e murmurou um bem-feito dissimulado. Na primeira oportunidade, eufórica, comentou o fato com amigos. Alguém perguntou se ela não havia perdoado o ex-marido. Afinal, um largo tempo havia transcorrido desde a traição que conduzira ao divórcio. Perdoei sim, mas quem faz paga, e Deus fez justiça por mim. Quantas vezes ouvimos alguém dizer que perdoou, mas que fica à espera de que algo ruim aconteça ao ofensor? Quantas pessoas revivem mágoas, relembram palavras ofensivas e, apesar de não tomarem nenhuma atitude contra quem as feriu, torcem para que uma desgraça as alcance e se sintam vingadas pela injustiça de que foram vítimas.
E quantas delegam para Deus a tarefa de vingá-las? O perdão verdadeiro implica não cultivar desejo de vingança. Quando remoemos mágoas, raiva, inconformismo, alimentamos sentimentos negativos que intoxicam a alma e prejudicam nossa saúde e nossa evolução. Desejar que um ofensor seja punido por Deus demonstra total desconhecimento das leis divinas, especialmente da lei de amor. Deus não pune ninguém. Ele deseja que amemos nosso próximo como a nós mesmos, o que implica perdoar aos que nos ofendem. O nosso perdão deve ser incondicional, o que significa não desejar o mal a quem nos magoou, feriu, maltratou. Significa nos alegrarmos em lugar de nos aborrecermos com o bem que os atinge, estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade e abster-nos, por atos e palavras, de tudo o que possa prejudicá-los. Devemos, enfim, pagar o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Agindo assim, estaremos seguindo verdadeiramente o que Jesus nos ensinou. E estaremos nos libertando de quem quer que nos tenha magoado, ofendido. Isso porque somente o amor liberta. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia a todos, é Cláudio quem fala, desejando aos nossos companheiros de domingo, os ouvintes, que todos tenham um excelente domingo pela frente, com paz no coração. O tema de hoje, ele parece ser extremamente simples, é o perdão das ofensas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o item 14, e lá tem algumas observações que é interessante, quem tem o livro, ler e fazer uma reflexão. E a primeira reflexão que eu fiz antes de começar a ler, perdoar é uma palavra que sai da boca da nossa no dia a dia, ou sei lá, de vez em quando, parece tão simples. Mas perdoar, e aí eu fazendo uma retrospectiva bem simples da época de hoje, a gente tem exemplos assim. Quando você é jovem da minha geração, lá de 50, você se levava um tapa no rosto, você ficava nervoso e coisa e tal, e o pai e a mãe falavam, não, perdoa ele, coitado, ele estava nervosinho. Tudo bem, você falava da boca para fora, mas você não tirava do seu coração a mágoa. Então a gente não perdoava ninguém. Quando você adentra para a doutrina espírita e começa a ver o sentido dessa palavra, que é bem simples, a gente vê a grande dificuldade que a gente tem. Bom, a gente melhora, e eu vou dar um exemplo da grande melhora, que aí você desenvolveu o sentimento de amor. É um exemplo muito simples. Vamos supor, eu sou avô de 4 netos, então agora tem um pequenininho. Vamos supor que esse pequenininho daqui 2, 3 anos me dá um tapa no rosto. E eu vou dizer a ele, não faz assim, que o Papai do Céu não quer, não gosta de ficar triste com a gente, né? A gente tem que orar por ele para que a gente não faça esses atos, coisas parecidas, como todo mundo faz. O vovô te perdoa, viu? Não fica mais bravo e vamos fazer uma oração para Jesus. Eu perdoei ele porque eu tenho amor por ele. Então esse é o verdadeiro perdão. Se for do adulto, a gente socialmente pode dizer, eu te perdoo, até dentro de casa. Mas a mágoa fica no coração, é isso que a gente tem que tirar. Então o dia que o cidadão, o ser humano encarnado, desenvolveu o sentimento de amor, aí o perdão é sincero. Então tem aqui nessa instrução dos espíritos, né?
Eu vou só pontuei aqui, para depois quem tiver interesse de fazer a leitura, eu pontuei o seguinte: no perdão das ofensas, no item 14, no parágrafo 2º, diz o seguinte: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, além do vosso amor. Daí que o Senhor vos restituirá, perdoai. Que o Senhor vos perdoará, abaixo-vos. Que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vós assenteis à sua direita. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis. Então a gente lê, parece que é uma coisa extremamente simples, mas é um sentimento que a gente tem que desenvolver na sua pureza. E aí a gente pode fazer uma análise muito simples, no grau de evolução em que a gente se encontra neste momento. Então sempre será tempo, desse exemplo que eu dei do avô para com o neto, desse sentimento ser verdadeiro, do perdão, porque você ama aquela criatura e você não se ofendeu. Foi um ato porque você negou alguma coisa ou ficou bravo. É assim que a gente hoje encara um pouco a vida do dia a dia. Não é por aí, Gilberto? Vamos caminhando, né, Cláudio? A gente vai começando a aprender um pouquinho. Parece, né, que a gente começa a perceber que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê um pouquinho, quanto mais a gente acha que já se melhorou, aí a gente percebe que, como diz o Chico Xavier, né, todo médium, né, que se acha já evoluído, já mais avançado, não pode se esquecer que mas aquele que está muito melhor, ele apenas está saindo da caverna, em termos mediúnicos. E para nós que estamos aprendendo a doutrina, tentando nos modificarmos, fazendo um esforço, às vezes até grande, para poder mudar alguma coisa em nós, nos melhorarmos um pouco, talvez a gente não esteja ainda nem perto da boca da caverna, né? A gente esteja lá para o fundo da caverna ainda. Mas isso tudo são figurações que a gente pode trabalhar em nós. Dificilmente alguém vai conseguir, numa única encarnação, se recuperar e saldar os débitos todos que tem que ter. A gente não pode dizer que é impossível, mas não conhecemos, né, ninguém que fez isso de uma vez só. Mas a gente sabe que esse momento de aprendizado, ele é um momento constante, em que ele não para. E que o aprendizado do amor, esse então, ele não é constante, ele é eterno, né? A gente vai, por mais evoluído que seja, a gente vai estar sempre aprendendo um pouco mais e vendo o quanto a gente deixou de praticar. E fazendo isso, a gente começa a perceber quantas vezes nós falhamos ao entregar a estrutura, né? Nós falhamos no sentimento do amor para com o perdão. E se fosse fácil, todo mundo fazia igual. Se nós não estamos fazendo igual, é porque a gente ainda está tendo que aprender muito. Agora, praticar a doutrina espírita não é tão difícil como a gente pensa. Ela só exige de nós um pouco mais de sacrifício. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa para nos melhorarmos, para nos modificarmos, nós vamos fazer com a consciência de que já sabemos que estamos errados. Nós vamos fazer com a consciência de que nós já sabemos que temos que mudar os rumos do nosso caminho. E para fazermos isso, às vezes nós temos que fazer uma coisa que parece que nem existe, o chamado, né, auto-perdão. Nós temos que nos perdoar
em primeiro lugar, para que a gente possa começar a adquirir compreensão, para que a gente possa começar a adquirir entendimento e ter condições de ter de espaçamento maior, para que a gente possa dar um passo um pouquinho maior do que esse que a gente está acostumado a dar. E aí a gente descobre então que quando se fala no perdão das ofensas, né, ou como fala a mensagem da Federação, o perdão total e o perdão das ofensas é muito difícil de ser praticado, porque exige de nós a compreensão, o entendimento e a aceitação da existência e da necessidade da mudança, com a responsabilidade de que somos nós os únicos que podem nos modificar. A gente fala, mas Deus poderia ter feito as coisas mais fáceis para nós, né? E aí eu pergunto, qual é o mérito que nós teríamos se a gente não tivesse que raciocinar, analisar, botar em xeque as situações, fazer uma avaliação do que é que nós poderíamos ter feito e que deixamos de fazer. Não apenas o que nós já fizemos, tanto de bom como de ruim, mas o que nós deixamos de fazer. E pôr na balança para ver, como aquela história dos dois homens que desencarnaram e foram pesados sacos, né, de moedas que cada um tinha colocado, para que a gente possa ter uma ideia se nós realmente temos valorização, se a gente realmente começou a entender o que significa perdoar. Porque quando a gente pergunta o que são as ofensas, né? Perdoar as ofensas, mas o que são as ofensas? Porque às vezes a ofensa que a gente causa, nós nem percebemos como ofensa. A gente leva como numa brincadeira e o outro fica extremamente ofendido. Porque às vezes o outro está passando naquele momento por uma situação onde aquela brincadeira que a gente fez tem um peso enorme na sua consciência, tem um peso enorme na sua vivência, tem um peso enorme na sua forma de entendimento da vida. E a gente não tem esse conhecimento, mas o outro ficou ofendido. E a gente nem se preocupa em pedir perdão, em pedir nem desculpas às vezes, porque a gente não percebeu o quanto que ofendeu o outro. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, avaliar o que são as ofensas. Quando a gente era criança, né, Cláudio, não existia o tal do bullying, né? A gente falava que tudo era permitido, né? Brincava, tinha o pretinho, o gordinho, o baixinho, o magrelo, cada um tinha um apelido e ninguém ligava. E nós crescemos com isso em nós. A gente cresceu, se desenvolveu, ficou adulto e fomos agora aí há pouco tempo, né? Há poucos anos atrás aí que a gente começou a perceber o que essas brincadeiras de hoje, que chamam de bullying, são capazes de produzir no outro. Aonde é que isso causa o mal, onde é que isso causa desequilíbrio, traumas, né? E faz com que o outro às vezes tenha dificuldades de entendimento, de compreensão, de aceitação e da própria vivência. E a culpa disso não é de outro, né? Que não seja nós mesmos. Porque nós temos por obrigação avaliarmos as nossas condições, avaliarmos o nosso entendimento e começarmos então a modificar a nossa história, né, Cláudio? Aprendendo a nos perdoar de coisas que fizemos, para que a gente não continue carregando depois um peso qualquer. E isso faz com que a gente se transforme num espírita. Porque o espírita tem por obrigação buscar entender as leis de Deus, compreender, buscar pôr em prática, para que a gente possa se dizer espírita. E aí nós falamos, as casas espíritas vivem cheias ou estão médias, ou estão vazias. Porque não depende do dirigente da casa, não depende só de como a casa está funcionando, depende do amor, do interesse, da condição, da compreensão, do entendimento e da boa vontade que cada um tem para consigo, para começar esse caminhar da espiritualidade, né, Cláudio? Exatamente. Você estava comentando aí e eu me lembrei de fatos assim da geração, da minha geração, e depois fazer uma comparação da atualidade.
Lógico, são espíritos de maior conhecimento do que da minha época, né? Pessoas trabalhadoras, inteligentes, têm objetivos na vida. Mas eu me lembro de fatos assim. Havia uma amizade entre vizinhos, mais do que família. Pessoas que se davam muito bem. E me lembro disso perfeitamente, da relação de minha mãe com a vizinha, com a outra vizinha, meu pai com os vizinhos, era um companheiro de pesca, de caçar passarinho, esse tipo de coisa. Quando havia qualquer desavença, da coisas bobas de criança, que hoje falam bullying, e o menino ia chorando para casa, o coleguinha, a mãe da gente ia lá na casa, conversava com a mãe e fazia a gente, um com o outro, pedir perdão, tá? Vocês são amiguinhos, não é assim, tudo bem, você estava nervoso. E havia conversa. Aí comecei a lembrar, passando isso para hoje. Hoje é uma outra sociedade. Não estou fazendo crítica à sociedade de hoje, mas o modo que a gente vive. Existe hoje essa brincadeira aí, você é gordão, você é banana, usa termos assim para ofender aquele que é mais fortinho. Se é magro, é porque é magro. Se tem a cor morena, é porque é moreno. Enfim, o seu cabelo, eles fazem... O branquelo, né? Chama de qualquer coisa. A criança vem e fica quietinha, não fala nada para a mãe. E a mãe começa a observar um comportamento diferente. Deixa passar um dia, 2 dias, chega um determinado momento, ela pergunta: filha, você tem algum probleminha? Ou filho, você está com algum problema? Aí a criança relata. Qual é a atitude que a família tem? Primeira coisa, ir lá na diretoria da escola, fazer um estardalhaço lá porque brigou não sei o quê. Em vez de usar um pouco, vamos supor, vamos conversar, vamos chamar a mãe da menina, põe a menina junto ou o menino do lado, né? Pô, vocês são amiguinhos. E contar uma outra versão, você desmonta aquela ação de defesa do filho. Em vez de você ajudá-lo, você cria mais diferença dentro do ambiente escolar. Então é uma geração hoje bem diferente. Não estou dizendo que são sem educação, não é isso. É outros tempos, né? Mas em vez da gente... Se a gente tem um ensinamento através de Kardec, dos ensinamentos que Jesus deixou, a gente começa a repensar determinadas coisas. A gente passa a ser de uma maneira mais solidária ao amigo que está ali em dificuldade naquele momento, ou a esposa em relação ao marido, a mulher vai lá, troca ideia, isso aí é coisa do momento, deixa passar, né? Perdoa, às vezes estava nervoso porque o trabalho não está bem, né? Não põe fogo mais naquilo que não está bem. E tem mais um outro pedacinho aqui da continuação, que dá ênfase a questão das ofensas, né? O perdão e a ofensa. Diz assim: aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Isso daí quem diz é Simeão, em Bordeaux, em 1862. E a gente apaziguar na realidade são períodos diferentes da nossa existência. Porque a gente envelhece, a gente vê a vida com outro caracteres assim, de evolução. Eu tenho que melhorar, eu quero estar bem comigo. Eu estando bem comigo, eu transmito isso pro próximo, né? E quando é jovem, a vida hoje, ela é de muita luta, muita disputa.
Antigamente era de muita luta também, salários baixos, aquelas coisas todas, mas o comportamento era fraterno. Hoje não, é de competição, você entra onde você mora, o teu vizinho, ou seja lá quem for lá, não importa quem, o teu primo, enfim, você nota que há uma certa secura, sabe? Quando você diz, oi, tudo bem? Ah, tá tudo bem, com uma voz meia brava, esse tipo de coisa. Então, essas observações a gente, na realidade, vai vendo e ouvindo de outros, né, que tem mais experiência, de que daqui a gente só vai levar aquilo que a gente tem de melhor. E quando a gente estiver do lado de lá, se alguém dos nossos amigos, em qualquer dia, ou lembrar do nosso aniversário, e ele fala assim, hoje eu vou fazer o evangelho em homenagem ao meu amigo fulano de tal. Essa ação dele chega até nós lá, que são vibrações de sinceridade, um sentimento de amor por aquele companheiro, né? E isso a gente esquece, porque tudo que é coisa boa daqui da terra que a gente exercita, chega ao espírito que está do outro lado. Às vezes está numa situação meio difícil, mas fica armazenado lá na gavetinha lá, essas orações. Um dia ele vai ter acesso. E esse é o nosso comportamento na geração que a gente está vivenciando. Depois que o Gilberto comentar, eu tenho um relatinho aqui do Divaldo e depois eu só vou fazer um comentário a respeito. No tempo de Hitler, tinha aqueles fornos lá de gás, que é aquelas filas enormes lá de matança, né, dos judeus. Eles odiavam o judeu. E essa historinha chegou ao Divaldo para ele depois fazer o relato finalzinho, né? Do aquilo que faz, aqui se faz, aqui se paga. Então essa senhora alemã mudou para a Áustria, onde tinha lá em Auschwitz, lá, o lugar onde eles incineravam as criaturas, velhos, jovens, mulheres, crianças. E essa senhora estava assim, morando lá e via aquela fila de muitas pessoas. Mas ela não tinha ainda a consciência do que estava se passando. E os guardas chegaram perto dela e fez uma observação. A senhora pode entrar nessa fila. Ela falou, não, mas eu vim da Alemanha, eu sou alemã. E ela insistia na nacionalidade, porque eles achavam que ela era judia. E vai daqui, vai de lá, não, a senhora vai entrar na fila? Não quero. Então, chegou na fila uma senhora com uma criança. E o soldado que estava ali, vamos fazer o seguinte, a senhora substitui a criança nesse momento aí. A senhora vai lá para a fila, nós salvamos a criança. E ela se assustou com o pedido desse soldado, né? E ela se negou. E o soldado fez a fila andar. E a criança foi, depois de todos eles foram incinerados lá, né? Como a história conta. E ela teve isso aí no coração dela praticamente o restante da existência dela. Ela sempre lembrava disso daí. Ela tinha no coração, eu não sei se é um sentimento de mágoa, de covardia, não sei dizer, mas ela não conseguia esquecer aquele fato de a criança ter sido incinerada, né? Às vezes ela pensava, podia ter ido lá e eu salvava a criança, né? E ela lembrou de uma pessoa, era um médico muito amigo da família. Ela comentou assim, doutor, eu quero que você me reserva 2 horas, porque só eu vou falar, o senhor não vai falar nada, só eu quero falar. E marcou lá o dia que estava estabelecido e foi lá no consultório. E começou a relatar esse fato a ele. E ela dizia assim, o que mais magoava ela, que ela não conseguia tirar do pensamento dessa criança.
porque ela se acovardou, ou eles foram lá, assim, pessoas muito rudes, né? Ela mesmo falando que era alemã, eles não acreditaram, então fizeram esse pedido de troca e ela não aceitou. E ela não tirava isso do pensamento. Isso ela já estava com idade. Na época ela era mais jovem, né? Então, Divaldo aproveitou esse relato, né? E na palestra que ele estava fazendo, ele estava na Europa, e ele fez a seguinte observação: a reencarnação é um atributo da lei divina. Quer dizer, a gente evolui através das reencarnações. A gente é ajudado, né, nessas reencarnações, de acordo com o grau de entendimento de cada um. Alguns são compulsórios, outros não, são programados, né? Ela falou, tem aquele termo lá, aqui se faz, aqui se paga. Mas esse paga, a pessoa pensa que é no dia seguinte que vai pagar. Não é. É através das reencarnações futuras que a gente na espiritualidade se prepara, né? Tem orientação espiritual nas escolas. Às vezes demora lá, 50, 100, 150 anos para voltar. Vai depender o grau de cada um. E na existência seguinte é que a gente tem essa continha para pagar. De repente, pode até ser que essa criatura venha a ser filha dessa criança que foi incinerada. Ou, de repente, essa criança venha como filha dela e ela vai dar todo o sentimento de amor puro que ela tem por essa criatura, né? E isso é a consolação da gente quando a gente começa a entender a vida, né, nas reencarnações futuras. Porque senão a gente ficaria perdido agora. Sempre diz assim, Deus é justo e bom. Aí por que ele veio paralítico? Por que ele veio surdo? Por que ele veio cego, sem o braço direito ou com o braço atrofiado? Por que ele veio negro aí e é discriminado? A orientação e o que a gente estuda, aí a gente vê que tem a ver com o passado, não com o presente. E é isso, a reflexão nossa é essa, do perdoar, não no sentido dessa história aí, né? Porque a gente fica com a consciência pesada. Então eu perdoei, como eu falei no início, o meu neto porque me deu um tapa, porque eu amo ele. E os outros? Então essa palavra é muito difícil para a gente perdoar. Aí a gente lembra de Cristo, né, Cláudio? Sim. Quando Cristo responde a Pedro, né, se não me engano, que lhe pergunta quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende. E Cristo responde, não apenas 7 vezes, como ele pergunta, mas sim 70 vezes 7 vezes. E aí a gente começa a ler Jesus e começa a ver que Jesus não estava falando que era 490 vezes que a gente deveria perdoar alguém. Era 490 vezes cada ofensa. Não é a mesma ofensa. A mesma ofensa você vai perdoando. Mas todas elas você tem que perdoar. E à medida que a gente for perdoando, chega uma hora que a gente começa a compreender e entender e mudar o sentimento, né? E aí, quando a gente fala de filho, né? Filho, neto, família, é muito mais fácil, né? Embora a gente conviva com o outro com mais frequência, mas é muito mais fácil a gente perdoar, porque normalmente nós temos um histórico familiar que vem desde criança, que vem desde pequeno. Você tem boas lembranças. Agora, quando a gente tem opositores, difíceis às vezes de se conviver, quando você não consegue entender, quando a gente não consegue perdoar o outro no sentido de que ele precisa do perdão, talvez muito menos que nós. Porque às vezes a pessoa comete algum ato, alguma coisa, até quase que inconscientemente. Mas nós é que fomos ofendidos e nós precisamos entender o sentido que foi colocado naquela situação, naquela condição de perdoar ou não. E aí a gente começa a ver como que é difícil colocar em prática o perdão, que é o que você falou lá atrás.
Uma coisa é a gente falar eu te perdoo quando é criança ou não, né? Já adulto às vezes. Eu te perdoo, mas não quero mais falar com você, não quero mais te ver, sai da minha frente, desaparece. Isso não é perdão, isso é desculpa. A gente desculpou o outro, mas não eliminou. E aí, com o passar do tempo, nós vamos ver que não houve perdão. Que o perdão se dá quando a gente consegue apagar, ao lembrar do outro, ao lembrar do fato, a gente consegue apagar o sentimento negativo que aquilo gerou. A gente pode lembrar do outro e não ter o sentimento negativo. E vai mais longe ainda, desejarmos o bem ao outro, para que o outro melhore, para que o outro deixe de ser às vezes uma pessoa difícil, para que possa ser aproveitado, né, o seu sentimento de uma forma melhorada. E a gente sabe, né, Cláudio, que é difícil praticar o perdão. A gente se ofende às vezes por muito pouca coisa e outras horas deixa até passar algumas coisas mais difíceis. Mas eu acho que o grande exemplo que a gente tem, eu falo isso por mim porque eu tenho uma dificuldade muito grande no trânsito. Quando alguém me fecha, quando alguém faz alguma atrapalhada que me incomoda, que me coloca em risco. E durante muito tempo eu tinha aquela ideia, né? Quando alguém fazia alguma coisa, o primeiro pensamento era: tomara que você se esborrache ali para aprender como é que é. E depois, com o tempo, a gente vai entendendo, modificando. A gente não é que ficou exímio motorista, não é que ficou uma pessoa capaz de entender a tudo, mas a gente começa a ver que nós precisamos mudar as nossas atitudes também, que não é o outro apenas. E aí chega aquele momento até em que a gente, quando alguém dá uma fechada na gente no trânsito ou faz alguma coisa que nos incomode muito, ao invés de desejar que ele se exploda, desejar que ele se acalme. Aí a gente começa a praticar o perdão, a gente começa a praticar a possibilidade de serenizar os nossos sentimentos em relação ao outro. Porque ao invés de ficar às vezes engolindo o sapo e espargindo energias negativas, né, mandando pensamentos ruins para o outro, a gente começa a mandar pensamentos positivos. Tomara que você consiga se acalmar, resolver o teu problema, serenizar teus sentimentos. E à medida que a gente começa a desejar o bem ao outro, o primeiro impactado somos nós. Nós é que recebemos os benefícios imediatos. Porque da mesma forma que quando a gente agride, nós somos os prejudicados em primeiro lugar, quando a gente começa a desculpar e vai começando a aprender a perdoar, o primeiro beneficiado somos nós. Porque à medida que eu paro de desejar mal ao outro, eu estou me melhorando, eu estou me recuperando dos desequilíbrios, das desarmonias, dos desencontros da vida. Então cabe a nós fazermos o máximo possível para que a gente possa ir construindo em nós um novo ser, um ser capaz de entender as dificuldades, de compreender os sentimentos, e que a gente vai tendo muita dificuldade, mas também vai aprendendo que nós somos capazes de modificar-nos em demasia. Se a gente começar a pensar aí, na época de Cristo, um pouco antes de Cristo, né? Tudo para nós era uma questão de eliminação. Errou, mata, morre, é culpado. A gente começa a ver aí, quando a gente sente, né? Pensar em 200 anos atrás, pode ser aqui no Brasil, em determinadas regiões do Brasil, pode ser no oeste americano, né? Que a gente foi criado com os filmes do mocinho, né? No faroeste. A gente via que a vingança era imediata. A resposta era constante. E qual era a reação? Eliminar o outro. E hoje nós já conseguimos conviver com a desculpa, conviver com o perdão, conviver com o pedido de licença, né? Eu ensinar os filhos a dar licença, com licença, por favor. Essas pequenas coisas que vamos construindo em nós uma mudança generalizada, capaz de reconstruir um outro ser em nós mesmos. E o grande beneficiado de tudo isso, em primeiro lugar, somos nós. Se nós nos modificarmos, nós ajudaremos a mudar o mundo, né, Cláudio?
Agora esse finalzinho aí, eu me lembrei do seguinte, a honra, né? Uma coisa, o que é honra? Tipo assim, e aí me lembrei, acho que num dos últimos programas, sobre o duelo, para o cara mostrar como se diz, o quanto que ele era forte, que não aceitava aquilo lá como uma ofensa, né? Então, ou ele ia para a morte ou ele matava, né? Tamanha ignorância da época, né? E tem um trechinho aqui pequenininho, nesse mesmo capítulo aí, tem algumas coisas sempre interessantes. Diz assim, num pedacinho: ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela foi feita. É o que você diz, não 7, né? 70 vezes 7. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás, quer dizer, além disso, você tem que ensinar a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o teu Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, a gente vê que se a gente usar desse atributo, que é um atributo da gente, da evolução nossa como espíritos eternos, né? Dá essa oportunidade. Mas você quer a contrapartida. Não, eu te perdoo, mas você não. Faça a sua parte. E aí é que a gente encontra a nossa dificuldade. Pela nossa ignorância ainda que carregamos. Mesmo tendo boa vontade em referência ao nosso companheiro, né? Aí você quer cobrar dele que ele também se ajoelha na sua frente para se humilhar perante ti. Mas a gente tem certeza absoluta que ele não fez isso por coração, ele fez por medo. E essa sociedade, hoje, ela é muito, muito presente nesse tipo de coisa. Ou você nunca mais quer ver essa pessoa para não lembrar, e infelizmente, quando você lembra, você ainda tem resquício de mágoa no coração. Você não apagou. Tem coisas assim bobas. Eu perdi uma amizade de um vizinho. Eu era pequeno, me lembro perfeitamente porque eu estava na faixa dos meus entre 9 e 10 anos. E a gente, criança, vinha da escola, eu já ia de ônibus para a escola. Ônibus comum. E vindo pela rua que chegava na casa de meus pais, eu encontrei, nunca me esqueço, uma nota de R$5 e uma de 2. Acho que já contei isso pro Gilberto. E peguei essas duas notas, né? E levei para casa. E o vizinho do lado esquerdo do meu pai, ele tinha armazéns de secos e molhados, né? Eles eram muito amigos, pescadores e essas coisas todas que eu falei no início. Então, o filho diz assim, um deles: você roubou do meu pai. Eu fiquei com uma mágoa desse vizinho que eu nunca mais falei com ele. Nunca. Porque eu achei aquilo de uma injustiça que não cabia dentro do meu coração. Mas a gente era criança. Se tivesse talvez uma orientação, a gente tinha religiosidade por obrigação dos pais. Você ia à igreja e não entendia absolutamente nada daquilo que o padre falava. Mas era naquela época. Ele falava em latim e você ficava cansado. Não tinha diálogo. Os pais da gente tinham uma vida difícil de trabalho, não era vida fácil, né? Então tem coisas que ficam com a gente,
Depois que eu cresci, casei, cheguei a me encontrar, mas já não lembrava mais desses fatos. Mas simplesmente cumprimentava, não tinha aquele fato de: oi, como é que você está? Tudo bem? Família, aquelas coisas todas, né? Então a gente tem que começar a observar um pouquinho esse tipo de coisa para que a gente melhore, nós melhorarmos. E o problema do outro lado é um problema dele, nós é que temos que evoluir. Agora, se a gente puder auxiliar o próximo, vamos fazer a nossa parte. Constantemente, né? Fazer a nossa parte com entendimento, já que você teve o entendimento, teve a compreensão, cabe a você, né, tomar a iniciativa, né, Cláudio? Exatamente. Isso tem que ser uma coisa que não pode deixar no esquecimento, mas você pode fazer isso através da prece, através das orações. A gente pede essa fortaleza, e a gente tem que criar esse hábito ao deitar, a primeira coisa, agradecer a bênção da vida, porque a gente vê atrás da gente pessoas que estão passando por momentos de uma grande dificuldade. E quando a gente está lá num leito aconchegado, a gente vê que é um privilegiado nessa vida. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: é orar por eles, para que eles também encontrem o seu caminho, porque teoricamente a gente já sabe qual a nossa projeção de vida, pelos ensinamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Cláudio, nosso tempo está terminando, a gente fala e às vezes não fala tudo o que precisava ou que gostaria de falar. Mas vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade, a Jesus, a espiritualidade, à Rádio Londrina, ao Centro Espírita Allan Kardec, que nos proporciona essa possibilidade de trazermos uma pequena conversa a cada semana, sempre aos domingos, das 8h30 às 9 da manhã. Um bom domingo a todos, muita paz e que Deus nos abençoe. Um abraço a todos os nossos ouvintes, né, da Rádio Londrina, e fica aqui o nosso desejo de uma excelente semana pela frente. Obrigado. Olá, amigos. Nós vamos falar sobre a missão de Allan Kardec. Como que Allan Kardec conheceu a doutrina dos espíritos. Então nós vamos fazer um breve resuminho, mas qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações que estão registradas no Obras Póstumas. Livro editado em 1890, se eu não me engano, quer dizer, foram depois de 21 anos da desencarnação de Allan Kardec, pelos espíritas da Sociedade Espírita de Paris, onde estão apontamentos do próprio punho de Allan Kardec falando do encontro dele com as mesas girantes. Então é Allan Kardec, o professor Livail, então na época, quem narra que no ano de 1855, no início do ano, depois de ser estimulado por vários amigos que participavam com ele dos estudos do magnetismo, do início da ciência naquela época, e das academias de ciências daquela época, que falavam para ele daqueles movimentos que se tornavam febre na França, já vinham dos Estados Unidos pelas irmãs Fox em 1848, já vinha com essa febre, e ele nunca teve interesse, mas depois de estimulados por amigo, ele conta que em maio ele foi parar na casa da senhora Pleine-Maison, da senhorita Pleine-Maison, né, que era na casa de uma das médiuns, de uma médium interessante, porque através dela as mesas flutuavam, giravam, se manifestavam e respondiam perguntas. Então Allan Kardec conta que começou a ser assíduo dessas reuniões e que ele começa então a participar. E ali ele encontrou e conheceu a família Baudin. A família Baudin, que tinha as duas menininhas, duas jovenzinhas, Caroline e Julie, que, segundo o professor Canute Abreu, no livro O Livro dos Espíritos e Suas Tradições Históricas e Lendárias, um livro maravilhoso, em que, segundo Emmanuel, o professor Canute Abreu recorda a época que ele viveu lá, naqueles momentos do lançamento do Livro dos Espíritos, ele estava lá presente, e ele narra aquele encontro todo de Allan Kardec e a família Baudin. Passa a ser então o centro dos estudos de Allan Kardec. Foi quando ele esteve no lugar em que havia aquela cesta com aquele lápis, aquela lousa, né, uma ardósia,
em que as duas meninas colocavam as mãos em cima e a cesta saía escrevendo celeremente e respondia as perguntas das pessoas presentes, e eram muitas pessoas. E como o espírito, que era o guia da casa, o protetor da casa, chamava-se Zéfiro, começou a pronunciar-se em direção ao professor Rivail, dizendo que ele fora Allan Kardec, um druida na França antiga, na Gália antiga. Allan Kardec então se interessa e começa a levar perguntas sobre as dúvidas que ele tinha sobre a vida, sobre a verdade. E ele começa então a mudar todo o caráter daqueles encontros, de forma que depois de um certo momento, as reuniões na casa da família Baudin tornaram-se tão sérias e tão direcionadas pelas questões de Allan Kardec, que já elaborava um plano que era de responder às questões mais importantes da humanidade, e que era então ali o nascimento do Livro dos Espíritos, seria ali na casa da família Baudin, que então ele, Allan Kardec, conversando com os espíritos, resolve pedir se poderia conversar com o espírito de Sócrates. Então o Zéfiro responde que Sócrates tinha estado ali presente, já estava presente, pronto para responder às questões que ele trazia. E Allan Kardec passa então a dirigir suas questões ao espírito de Sócrates e a outros espíritos que começaram, através daquelas duas médiuns, através daquela cesta, através daquela lousa, daquela lógia, a responder as perguntas de Allan Kardec. Até que um dia ele conhece então ali naquela casa a senhorita Jafé. Senhorita Jafé, o senhor Justin, que participava dessa reunião, era uma grande médium e de muito interesse para nós brasileiros, porque segundo Arnaldo Rocha, grande amigo de Chico Xavier, era Chico Xavier na sua reencarnação anterior. Ele, Chico, segundo o próprio Chico, havia sido a senhorita Jafé naquela encarnação. Eu acredito muito nessa informação, porque a gente sabe que ninguém vem com a mediunidade que Chico veio se ela já não estivesse em trabalho, em desenvolvimento. E descobrimos ali, através de Allan Kardec, que a senhorita Jafé foi a médium que fez toda a correção das questões que Allan Kardec levava nas reuniões da família Baudin, porque Allan Kardec mesmo quem disse que nas reuniões da casa do senhor Justin, através da médium senhorita Ruth Celine Jafé, é que os espíritos fizeram então a miúde, a correção daquilo que viria a se transformar em o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, que gostaríamos e vamos falar sobre ele na próxima reflexão. Mas aí então a senhorita Jafé recebe uma mensagem espontânea. Eles estavam ali em reunião, ela coloca a mão sobre aquela cesta, aquela tupia, como era chamada, aquela situação, a corbeilha e a tupia. Era aquela cesta com aquele lápis. E a cesta começa a escrever assim: deixará de haver uma religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão está aí. E a cesta solta-se da mão da médium e vem num movimento mecânico, de uma mediunidade tão mecânica, de um efeito físico, vem em direção a Allan Kardec e o lápis se volta, como se fosse um dedo apontando para Allan Kardec, fazendo Allan Kardec comentar naquilo que está registrado no Obras Póstumas, nesse apontamento do dia 30 de abril de 1856. Foi essa a primeira revelação positiva da minha missão, e confesso que quando vi a cesta voltar-se bruscamente para o meu lado e designar-me nominativamente, não me pude forrar a certa emoção. Numa outra reunião, no dia 7 de maio, semana seguinte, na mesma casa do senhor Justin, mesma médium, senhorita Jafé, Hahnemann, o pai da homeopatia, está se manifestando. E Allan Kardec resolve perguntar sobre aquela questão da missão. Ele diz assim, Allan Kardec:
Outro dia disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicar o seu objeto. Eu desejaria saber se você, Hahnemann, confirma isso. E o espírito diz que sim. Se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente. Gente, isso foi em maio de 86, 11 meses antes de nascer o Livro dos Espíritos. Mas já estava sendo escrito por Allan Kardec, perguntas e respostas. No dia 12 de junho, o Espírito da Verdade. O Espírito Verdade se manifesta. E Allan Kardec pergunta: bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te. E diz o Espírito Verdade: confirma o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, mas podes falir. E nesse último caso, outro te substituiria, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. E nunca fales da tua missão, pois é uma maneira de fazer-te malograr-te. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizestes. Olha que interessante. O Espírito da Verdade diz a Allan Kardec: missão é algo realizado. Você tem uma missão, mas você ainda nada fez, mas já estava em andamento. E daquele trabalho, daqueles encontros com a espiritualidade superior, nasceria então, no dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos. E vamos falar sobre ele na próxima reflexão. Um grande abraço. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.